Deus. Amados irmãos, assim diz a palavra, somente um versículo da palavra. Porém, teu nome não será, porém, teu nome não será mais perdido. Glórias a Deus, Pai. Teu nome não será mais Jacó, mas sim será Israel, porque tem lutado e permanecido pelos homens pretos para Jesus. Mas Jacó, ou Jacó, em tradução judaica, Jacó, louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 32 e no versículo 22, ele vai passar no vale de Jacó, porque no vale de Jacó, a tradução judaica quer dizer lugar de travessia. Louvado seja o nome do Senhor. Logo Jacó, ele estava passando quando ele passa no vale de Jacó, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai lá, louvado seja o nome de Jesus. E quando ele vai lá, ele começa a lutar com o anjo. Diz os historiadores que ele começa a lutar com o próprio Deus, ou louvado seja o nome com o próprio anjo. Segundo a Bíblia Sagrada, que quando ele começa a lutar, ele não solta, o anjo não solta, ele não solta o anjo. Sabe por quê, amados irmãos? Ele queria receber a bênção dele. Jacó só ia soltar o anjo se ele receber. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, quando Jacó estava lutando com o anjo, louvado seja o nome do Senhor. Na tradução judaica, quando Jacó nasce, diz lá os judeus, que quando ele nasce, ele pega no pé do seu irmão e ele não solta. Sabe por quê? Logo Jacó, ele tinha a atenção por o mundo espiritual. Sabe por quê? Que Jacó, louvado seja o nome de Jesus, que quando vinha a bênção para ele, ele não soltava. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com esta palavra de Deus? É que quando o teu milagre chegar na tua casa, quando a provisão chegar na tua família, quando a provisão chegar no teu ministério, nós não podemos largar. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem entendeu nesta noite, glorifica o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero pregar uma palavra branda de ensino, aleluia, glórias a Deus, para os irmãos entenderem. E a Bíblia diz que quando Jacó estava acampado, ele começa a lutar. A teofonia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele começa a lutar com o anjo. Aleluia, glórias a Deus. Ele começa a lutar com o anjo, de tal maneira que ele não soltava. Aleluia, glórias a Deus. Diz a Bíblia que o anjo descoloca o seu pé, sua coxa direita, mas Jacó não soltava. Sabe por quê, amados irmãos? Porque ele não soltava, porque ele só ia soltar se ele ia receber o milagre do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. O crente tem que abrir o mundo espiritual, o crente tem que andar no mundo espiritual, porque quando o crente andar no mundo espiritual, que quando a bênção chegar, ele não pode soltar. Louvado seja o nome de Jesus. Jacob ou Jacó, na tradução judaica, ele não largava a bênção dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi com esta palavra hoje, que quando Deus entrega
entregar algo nas nossas mãos, nós não podemos largar. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E quando ele começa a lutar, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele começa a gladiar, a lutar, louvado seja o nome do Senhor com o anjo Jacó. Ele começa a lutar. O anjo, louvado seja o nome do Senhor, diz a os historiadores, diz quem estuda a teofonia é a aparição de anjos. Ele desloca a perna de Jacó, pensando que Jacó ia soltar. Eu quero trazer o primeiro passo para o crente. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o teu milagre chegar, louvado seja o nome do Senhor. Tu não pode largar, porque se tu largar a tua vitória, louvado seja o nome do Senhor, você vai deixar passar. Aleluia, glórias a Deus. O que me chama a atenção de Jacó, que ele não largava o anjo. O que me chama a atenção de Jacó, é que ele não foi como o povo que saiu com Moisés. O povo saiu com Moisés, mas o Egito ainda estava com ele. Mas Jacó, louvado seja o nome do Senhor, ele acreditou nas promessas de Deus. Eu venho da minha casa para te dizer nesta noite, se Deus te prometeu, não é o homem, é Deus. Se Deus te prometeu, Ele se responsabiliza na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. A tua vitória vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não largue a casa do Senhor, não largue a tua bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Em Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Não largue a tua bênção. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas quando Moisés sai com o povo, o Egito ainda sai com o povo. Mas quando Moisés ele perseverou, quando aqueles dois perseverou, quando foi espiar a terra prometida, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jacó ele perseverou. E quando nós estamos na casa do Senhor, que muitos aí estão se desviando, muitos estão se afastando da casa do Senhor, aleluia. Quando os aí estão afastando, nós estamos perseverando todo dia na casa do Senhor dos Exércitos, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quem entendeu nesta noite, deu glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vim gritar hoje, eu vim trazer uma palavra branda. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos entenderem. Glórias a Deus. Eu tinha essa percepção que gritar é um dom. Mas você pregar uma palavra de ensino que venha trazer uma edificação para a igreja, dentro da cultura e dentro do louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tinha esse costume que o judeu matou Jesus, não, porque os judeus pensavam que Jesus vinha de uma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos da descendência de Jesus, nós somos da descendência do pai Abraão, queira que não queira, mas nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Como as bênçãos do pai Abraão veio para nós, ele veio para mim, para você. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Quem entendeu nesta noite, dê glória a Deus. Vamos para a Bíblia. Não feche a sua Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos andar no caminho da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele estava acampado, ele estava descansando. Mas a Bíblia diz que ele começou a lutar. Eu quero trazer o segundo passo para o teu ministério e para a tua vida. Eu quero dizer, se você vai acampar, você vai ficar sossegado. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 7, versículo 1. Quando Noé construiu a arca da aliança, quando ele parou e logo ele se embriagou, de tal maneira que o seu filho viu a sua vestilura, viu ele nu, logo ele amaldiçoou o seu filho. Sabe por quê? Porque Noé, ele parou de trabalhar na obra do Senhor. Quando nós estamos como ele,
nós estamos descansando. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó estava descansando, mas ele começou a lutar na obra do Senhor. Segundo passo que eu quero trazer, que é para a amada igreja: a igreja não pode descansar, a igreja não pode parar, a igreja não pode se incomodar, a igreja tem que lutar para ganhar almas para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem entendeu nesta noite, deu glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória, já está dando 9 horas. Glórias a Deus. O Senhor tocou esta palavra para me trazer para a igreja. E a Bíblia diz que quando Jacó